Pessoal, tudo bem? Olá, Olá, estamos aqui, Rafa e eu, estamos representando todas as mães e pais desse país para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é a vacinação dos nossos filhos. Vocês sabiam que, de acordo com o Ministério da Saúde, cada vez menos adultos e crianças têm se vacinado e agora na pandemia esse número, obviamente, diminuiu ainda mais, porque as pessoas têm medo de sair de casa e elas não sabem quanto é importante manter as vacinas em dia. A gente hoje vai falar sobre isso, tirar muitas dúvidas, vai ser um momento muito especial. oi doutor, oi pessoal, tudo bem? Então, essa live ela faz parte, né, de uma campanha, a campanha Mais que um Palpite, que é uma ação, na verdade, contra as fake news na saúde infantil. E quem está promovendo essa ação é a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Pfizer. E por que essa campanha é importante? Porque ela divulga informações seguras que a gente pode confiar sobre a saúde das crianças. Então, para quem não conhece, é só seguir @mais que um palpite, tem no Instagram, no Facebook. Quem gosta de ouvir podcasts também vale super a pena, eu indico a página lá, o canal da Mais que um Palpite no Spotify. Porque lá, assim, eu inclusive hoje estava ouvindo, são muitos especialistas e eles sempre trazem assuntos que são do nosso interesse, dos pais, e que geram sempre muitas dúvidas nas famílias. Então, vale a pena. E, além disso, tem o site oficial, onde vocês vão encontrar tudo que vocês pensarem, que é www.maisqueumpalpite.com.br. E essa nossa grandiosa live está sendo transmitida também nas redes sociais da campanha. Então, vamos começar. Vamos começar. A gente está aqui, estamos cheios de dúvidas, como todos os pais e mães, e ainda mais de primeira viagem, a gente, né, puerpério com pandemia, a gente está cheio de dúvidas e graças a Deus a gente sabe que a gente não pode romantizar a maternidade e a paternidade, porque é difícil, é transformador, temos dúvidas sim, temos que pesquisar sim e ouvir conselhos de pessoas como o infectologista e pediatra maravilhoso Renato Kifuri, que é presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele tem um cargo que demora 2 quilômetros, são 12 horas para a gente falar. Um cara que ganha mais que a gente, porque estudou mais que a gente. E ele vai tirar essas dúvidas, porque eu realmente tenho muitas. Eu fui uma das pessoas que ficou muito panicada mesmo, não sabia o que fazer. Muito obrigada, doutor Renato, por tirar essas dúvidas, pela sua presença, mesmo que virtual. Eu que agradeço. Olá, Rafa. Olá, Tatá. Que é um prazer estar aqui com vocês, dando esse bate-papo, né? Na verdade, é uma conversa super legal que a gente pode fazer aí sobre as dúvidas principais da maternidade, dos primeiros meses, primeiros anos de vida. E olha, estar com vocês aí, com tanta gente ouvindo a gente, é um prazer. A Sociedade Brasileira de Pediatria fica muito feliz mesmo de estar com vocês nesse momento, é muito especial. Obrigado mesmo, eu que agradeço. Nós também, obrigada. Ô, Tatá! E eu? Esqueceu de mim, Eu tô aqui. Ah, meu Deus, quem chamou? Palpitinho, que alegria de ver. Olha pra baixo! Tô aqui! Que alegria, vou te bloquear. Palpitinho, que bom você estar aqui. Tô muito, muito feliz. Como é que você tá, Palpitinho? Feliz usei aspas, hein, querido? Como é que você tá? Tudo ótimo, Tatá! Eu sempre tenho um palpite certo, na hora certa! Você vai ver! Deus me livre, gente. Olha, quando a gente tem filho, a gente acha que a gente anda numa placa luminosa, um negócio de neon saindo da gente, dizendo, dê um palpite, querido. Alguém fechou você no trânsito, fala, liga a seta e agasalha seu bebê. Levanta o peito, as pessoas pegam na gente, as pessoas vão falando, as pessoas que a gente nem conhece vão dando várias informações. Ontem mesmo eu estava passeando com a Clarinha aqui no condomínio, aí uma babá lá de longe falou, bota uma meia nessa criança que tá frio. Aí hoje eu encontrei a babá também passeando no mesmo horário com o bebê que ela estava cuidando. E ela bate sem meia. Não, e a criança também sem calça, entendeu? Então, assim, deve ser minha amiga, viu? Então, é muito importante, as pessoas todas têm uma experiência com a maternidade, só que a maternidade, ela é diversa, né? E a gente tem que realmente ouvir pessoas que tenham esse conhecimento e embasamento, senão a gente fica doido mesmo e ouve fake news e a gente acaba optando por caminhos errados. Então, o doutor Renato Kifuri vai ajudar a gente. Por exemplo, eu já ouvi falar várias vezes, leite, tá dando leite até cidade, por quê? Leite é fraco, esse leite não sustenta, hoje em dia é água, isso é um absurdo, né? Esse talvez ainda... Oh, meu Deus. Mas todo mundo sabe, né? Só o leite
gente, não sustenta. Ainda Meu mais Deus. quando a mãe tem leite fraco, você sabia? O doutor Palpitinho. não existe leite fraco. Inclusive, é uma crueldade que faz com as mulheres essa pressão. Todo o leite materno, ele tem todos os nutrientes, né, necessários para o desenvolvimento do bebê, e o fundamental é que a mãe dê essa alimentação exclusiva até os 6 meses de idade. Né, doutor? É isso aí, e não só. Você sabe que a natureza faz um negócio tão direitinho, Tata, que o leite da mãe, daquela mãe, ele é tão específico para o seu filho, porque se o bebê, por exemplo, nasce um pouquinho antes do tempo, é um bebê prematuro, aquele leite dessa mãe que o bebê nasceu antes é mais adequado para o prematuro, tem mais proteína, tem mais cálcio. Se ele nasce mais perto do termo, ele é um leite mais adequado. Ou seja, não tem fábrica no mundo que consiga fazer um leite tão perfeito, tão ideal para o seu próprio filho. E mais do que isso também, ele não é só aquela composição de gordura, de proteína, de cálcio, ele tem os anticorpos, tem as defesas, né? Então, quando a gente amamenta, a gente protege duplamente o bebê. E você sabe que o aleitamento pode ser exclusivo, ou seja, sem nada, nem água, nem chá, nem outro tipo de complemento até o 6º mês. Depois dos 6 meses, a mãe deve continuar amamentando, mas deve introduzir ainda outros alimentos complementares. O ideal é que a gente conseguisse, ou que as mães conseguissem amamentar até os 2 anos de idade, exclusivamente até os 6, e depois junto com os outros alimentos até os 2 anos. Nem sempre dá certo, mas é o que a gente busca, o que a gente orienta para que sempre a gente tente, pelo menos, essa amamentação mais longa, né? Sim. Eu adoraria. Eu, infelizmente, até estava te contando antes que eu não consegui, mas também é importante que, é óbvio que isso é fundamental, mas também rola uma pressão, né, nas mães. Por exemplo, eu sofri muito quando eu tive que parar de amamentar e fica uma coisa... Não preciso nos culpar mais do que já nos culpamos, queridos. Mãe já nasce assim, né, se culpando por tudo. E é importante que para o bebê tá bem, que a mãe também esteja bem, né, doutor? Exatamente. A amamentação, ela é uma sensação, é um prazer para os dois, né? Para aquela família que está ali, não só para a mãe, é para o pai, para quem está ali cuidando, para o bebê, para a saúde do bebê. E muitas vezes a criança não precisa de um complemento. Acontece, às vezes, com alguns problemas de saúde da mãe, com alguns problemas na mama, e o que você falou, não tem nada que se culpar se precisar ou se não conseguir amamentar. Você não vai deixar de amar seu filho, né? Antigamente a gente dizia muito isso, né? Amamentar é um ato de amor. Se você ama seu filho, amamente. Quer dizer, a mãe que não consegue, não ama, não é nada disso. A gente sabe quantas dificuldades hoje em dia as famílias enfrentam e a saúde mental aí da criança e do filho está em primeiro lugar. Isso é importantíssimo. E até essa pressão, o estresse, né, faz com que dê uma diminuída, ou não? Isso é mentira? Não, é verdade. A insegurança, né? Tem alguns estudos mostrando que o segundo filho, né, depois quando a mãe já tem uma experiência de maternidade, eles têm menos cólica do que o primeiro, a mãe tem mais facilidade de amamentar do que no primeiro. Tem um lado da ansiedade, né, especialmente na primeira vez, no primeiro filho, que claro que muitas vezes interfere nesse resultado da amamentação. Mas, volto a dizer, a informação e a orientação correta é o que vale, né? A gente não dá complemento, não faz mamadeira sem orientação do pediatra, porque aí a gente às vezes acha que está fazendo o melhor e não está, né? Sim, não. Sempre pediatra infectologista a passar o Natal com a gente, tá, doutor? Eu tô te avisando, já te colocou você no amigo oculto, minha tia vai te dar um presente que ela ganhou no outro ano, agora é teu. Tá ótimo. E aí, palpitinho? Mas, doutor, mas a minha avó fala que a mamadeira com chá de camomila e erva doce deixa o bebê calminho, que é uma maravilha, não é verdade? Não é, palpitinho. Sabe que... Acho que isso é antigo, né? O doutor pode falar melhor que, afinal de contas, ele estudou e ele sabe o que ele está dizendo. Fala aí, doutor. É isso aí, Rafa. Você tem toda a razão, Rafa. O leite materno, ele não deve ser complementado com mamadeira, não deve ser dado chá, não deve ser dado água, porque isso muitas vezes vai até modificar aquela flora intestinal, aquelas bactérias que a gente tem no intestino. Quando o bebê mama só o leite materno, esse intestino é praticamente estéril. Aquelas bactérias que vão crescendo ali são aquelas do bem, aquelas que vão fazer desenvolver proteção, proteger o bebê de alergias, fazer com que no futuro ele não seja obeso. Então, na hora que a gente interfere
nessa flora intestinal, com leite artificial, com chá, a gente pode estar prejudicando todos esses aspectos do desenvolvimento da criança. A gente fala muito naqueles primeiros 1000 dias, né, que corresponde ao período da gestação e os 2 primeiros anos de vida, onde a gente faz a programação do resto da vida da criança. Então, essa programação inclui tudo isso que a gente falou. Prevenção de doenças alérgicas, prevenção de obesidade, inteligência, bebês que ficam menos doentes, muito menos otites, menos diarreia. Então, palpitinho, não vem com essa conversa de chazinho, mamadeira, que isso não faz bem nenhum para a criança, tá? Agora, doutor, eu queria entrar num tema muito importante, doutor? que é... Palpite é maravilhoso. Tá bem vestido, hein, Palpitinho? Gostei. Mas rapidinho, só para... Gostou? Isso a partir dos 6 meses, até os 6 meses que não pode dar. E depois, assim, por exemplo, a Clara tem 10 meses. Eu poderia dar um chazinho para ela, muda alguma coisa relevante, não muda nada para ela se eu dar um chá agora, ela com 10 meses, assim, vamos dizer, depois da introdução alimentar e já comendo sólidos, enfim. Aí já pode, Rafa, porque aí você já introduziu os outros alimentos. Aliás, é importante, né, essa introdução a partir dos 6 meses. O leite materno não deve ser o único alimento da criança. Essa introdução dos alimentos deve ser progressiva, começando com as frutas, os alimentos salgados, os tubérculos, os vegetais, a carne. Tem toda uma sequência que o pediatra orienta de introdução. E aí, quando você libera esses alimentos, já não mais só o leite, você pode oferecer, sim, água, chá nos intervalos. Mas nos dias quentes, né, a gente se preocupa muito com a hidratação da criança. Então não tem problema nenhum, não. É só até os 6 meses que não é para dar nada mesmo, idealmente, né? Agora eu queria entrar num tema muito importante, até que é a imunização. Tá. Porque se encher logo a barriga da criança, ela dorme um tempão. Aí é uma maravilha, né? Não é não, palpitinho. O Rafa já sabe, já tá de cor, não tem nada de encher a barriga. Faz a criança dormir bem a rotinazinha, a criança gosta de rotina. Pelo que a gente tem estudado, uma rotina previsível faz a criança saber o que vem, se acalmar. Saber a horinha que ela vai dormir. Eu acho, né, doutor? Também tô dando meu palpite aqui de leigo. Não, mas é isso mesmo. Fala, Tatá. Um tema muito importante que é justamente a imunização dos nossos filhos e filhas. Porque nesse momento em que as pessoas ficaram com muito medo de sair de casa, né, com razão, eu fiquei com muito medo, por exemplo, uma onda que já vinha crescendo, infelizmente, que é das pessoas deixando de vacinar seus filhos, tipo, isso aí não tem mais, toda aquela teoria sobre vacina. Na pandemia, isso se agravou, porque as pessoas ficaram com muito medo de sair de casa. E isso é prejudicial não só para os nossos filhos, como para os filhos das outras pessoas, né? Teve até uma pesquisa que eu vi do Ibope que parece que 33% dos pais adiaram a vacinação por conta da pandemia. Então, assim, afinal de contas, tem problema a gente adiar um pouquinho por um motivo de força maior ou... idealmente a gente precisa seguir à risca ali a cartela de vacinações. Como é que é isso? Tem problema, não tem problema? Olha só, eu acho que não tem problema nenhum adiar a vacinação, sabia? Se tá todo mundo em casa, qual que é o problema? O problema, palpitinho, o problema é o seguinte, né? A gente realmente já vem vivenciando nos últimos tempos esse descuido com a vacinação. As pessoas... Gente mais nova que nem vocês, assim, nunca viram casos de coqueluche, não convivem com crianças paralisadas pela paralisia infantil, não sabe nem o que é difteria, nunca viu coqueluche, essas doenças meningite, porque as crianças foram muito vacinadas nos últimos anos, e essas doenças diminuíram muito, ficaram muito raras, e não voltam porque todos continuam se vacinando. A partir do momento que a gente começa a diminuir o que nós chamamos de cobertura vacinal, fica muita gente sem proteção, aparece um caso ou outro por aqui, ele encontra várias pessoas que não estão protegidas e começa a circular a doença. Não é que isso que a gente está vendo com a Covid agora? Não tem ninguém protegido, a doença passa facilmente de uma pessoa para outra. E quem quer ver volta de paralisia infantil, de sarampo, de difteria? Isso seria um retrocesso enorme, né, para a saúde do planeta. E você tocou no assunto, Tatá, que eu acho muito legal a gente falar, porque quando você fala, minha opção é minha, o meu filho eu vacino se eu quero,
o problema é meu. Não é só seu, não, porque na hora que você fala eu não vacino meu filho, e o outro fala eu não vacino, você fica com aquela monte de gente vulnerável, não protegido, que você começa a contaminar, inclusive aqueles que não podem tomar vacina. Tem criança que tem câncer, tem criança que não pode, que está transplantado, tem criança que não pode tomar vacina. E eles se beneficiam porque ninguém está doente para passar para ele. Então, na hora que você se vacina, você protege você e toda a sua comunidade. É cidadania isso, né? Nós estamos falando de um planeta melhor, né? Responsabilidade coletiva. Esse momento, inclusive, da pandemia fala sobre isso. O quanto a sua irresponsabilidade chega até o outro. Você precisa cuidar de todo mundo, né? Cuidar de você é cuidar dos outros também. Agora, sobre a meningite, por exemplo, que era uma dúvida que eu tinha, porque tinha a primeira dose, a segunda, que é uma doença muito grave. Eu lembro que eu perguntava assim, mas tem que dar vacina de meningite? Porque se a gente está trancado em casa, mas aí parece que... Me explica sobre a meningite, sobre essa coisa. Como é que pode pegar alguma coisa se está trancado em casa, sabe? Olha, a meningite é uma doença de transmissão respiratória também. Do jeito que a gente transmite sarampo, transmite resfriado, transmite gripe, transmite covid, a meningite também é uma doença de transmissão respiratória. E é claro que quando a gente faz esse distanciamento, faz essa quarentena toda, não diminui só a covid, diminui gripe, diminui resfriado, diminui conjuntivite, diminui diarreia, está todo mundo na sua casa. Este momento que a gente ficou afastado diminuiu muito as doenças. Os prontos-socorros de pediatria ficaram vazios praticamente, porque as crianças não estão indo para a escola, está todo mundo sem muito contato. Mas estamos voltando, né? Então, se a gente volta todos ao mesmo tempo desprotegidos, corremos o risco, sim, de todas essas doenças. E a meningite é talvez uma das doenças mais temidas aí pelas famílias que estão nos ouvindo e pelos pais que estão nos ouvindo, porque ela é grave, né? A gente tem aí quase 1/4 das crianças que pegam meningite, essas por bactéria, que morrem, né? Que vão a óbito. Das que sobrevivem, 1/5 fica com uma sequela. Então a gente precisa tomar muito cuidado, Tatá. Tem vacinas hoje para a maioria dos tipos de meningite, e você descuidar. Você ter uma doença no seu filho, que você fala, poxa, podia ter evitado, podia ter prevenido, eu descuidei, caramba, é duro, hein? É difícil encarar uma dessa depois que acontece, né? E a gente está vivendo agora justamente esse momento, o mundo paralisado à espera de uma vacina, e a gente tem vacina que pode resolver um monte de coisa. Né? Então, realmente é um retrocesso imaginar que... Em 2020, ter que falar que vacinação é importante realmente é... E reação às vacinas, doutor? Você falou um negócio legal antes de falar das reações, é isso aí. A gente está vendo a falta que uma vacina faz, né? Imagina se faltassem todas, o drama que a gente estaria vivendo em termos de saúde, né? Agora, a reação, Tatá, vacina tem, né? Não, pode ter, não é que tem, mas todo mundo conhece. O bebê toma vacina, fica chatinho, fica chorando, às vezes tem um pouco de febre. Isso daí acontece com bastante frequência, mas olha, sempre leve, sempre transitória, sempre passageira, dura 1, 2 dias. Nada que se compare com a doença que ele poderia ter se não tivesse vacinado. Se o bebê ficar choroso um dia ou ter uma febrinha, tudo bem, paciência, não é legal, mas é melhor do que ter a doença, né? Pelo amor de Deus. Aqui a gente foi abençoado, porque Clarinha até agora, de todas as vacinas, ela não reagiu mal a nenhuma. E só falando aí, a gente estava falando de meningite e tem vacina para pneumonia, né? Eu não sabia disso. Antes de ser pai, eu nem tinha ideia. Você vê que a gente é bem pouco informado mesmo, né? E como é que é isso? Tem um reforço para a vacina de pneumonia, assim como para a vacina da gripe, que teve já esse ano, só que bem menos pessoas foram se vacinar esse ano, né? Por conta da pandemia também, a vacinação. Não, a gripe, que é fundamental nesse momento, né? Outra coisa... a gente faz a vacina, tem esse calendário. Por que a gente tem um calendário? É legal falar nesse aspecto, porque tem um calendário que é organizadinho, a vacina dos 2 meses, dos 3, dos 4, porque essas doenças acometem mais as crianças nessas idades. Eu posso deixar meu filho sem nenhuma vacina até os 2 anos e começar a vacinação com os 2 anos de idade? Pode, a gente brinca que vai vacinar os sobreviventes, né? Aqueles que sobreviveram, a gente vai começar a vacinar. A gente não atrasa e vacina somente... procura fazer a vacina dentro do calendário certo, porque aquelas doenças que estão ali no calendário são as que mais impactam, aquelas que mais dão gravidade naquela faixa etária. Então a pneumonia, que você falou, tem uma bactéria aí que chama pneumococo, então essa vacina é muito importante para as crianças nos primeiros anos de vida. Ela é com quantos meses? Ela é com 2, 4 e 6 meses, são 2 ou 3 doses no primeiro ano de vida.
E aí você precisa proteger porque ela não causa só pneumonia. Essa mesma bactéria causa infecção de ouvido, sinusite, meningite. Então, é uma das vacinas mais importantes que a gente tem no calendário hoje. E olha, o nosso programa de imunizações público para aquelas mães que vacinam ali nos postos de saúde é muito completo, viu, Tatá e Rafa? Eles cobrem quase todas as vacinas que têm disponíveis hoje, ou que são recomendadas hoje, nós temos no nosso Ministério, no Programa Nacional de Imunizações. Tem algumas ainda que a gente só encontra em clínicas privadas, ou algumas versões mais atualizadas, mas o nosso programa é muito legal. Então, quem não pode fazer em clínica privada, não consegue fazer todas as vacinas particulares, as dos postos de saúde protegem muito bem. Então, nunca deixar de vacinar, hein? Não, sim, é fundamental. Fundamental mesmo. Protejamos o SUS. Cada vez Isso mais aí. percebendo a importância do Quer SUS, tomar né? vacina, doutor? É. Fica doente do mesmo jeito. Para com isso. Esse palpitinho, viu, Tatá? Você que convidou ou não? Ou foi você, Rafa? Não, isso aí foi da tua família, o doutor Cury. Da minha Aqui a gente- família não é, não. Eu já fiquei Não, desesperada com tanto palpite que eu recebi na gravidez, meu Deus. Esse realmente o palpitinho, acho que simboliza um pouco, ele é nosso mascote da campanha, porque ele simboliza um pouco todas essas questões das fake news, né? Como você falou, né, Tatá? Todo mundo dá palpite no filho dos outros, né? E se a gente aprendesse quando é mãe a não palpitar no filho dos outros, quando você ficar mais velha, não querer dar palpite também, fica com essa lição, hein? Não ficar dando palpite na filha da Clarinha, nas filhas das amigas. Nossa, mas é difícil, viu? A gente pega mesmo, eu já pensei, tipo, em falar, eu falei, cara, não, as pessoas têm que ouvir as pessoas certas, que são, por exemplo, o senhor, e assim, uma inverdade repetida, ela vira uma verdade para muita gente, né? Então você lê tanta coisa, quando você vê aquilo vira uma verdade que a gente não sabe nem de onde começou. Por isso que é fundamental agora a gente entender que não rola fake news, que a gente tem que seguir as pessoas, palpitinho, você é maravilhoso, mas você prejudica uma galerinha. Então a gente tem o que ouvir. palpiteiro, né? Aquele palpite sempre bem intencionado, dos mais velhos, de quem já passou por muitas coisas, põe a meia no bebê, né? Põe para rotar, segura assim, vira de lado, mexe com isso, põe a linha na testa, vira o galo de ponta cabeça para o filho dormir, joga o cordão umbilical na roseira. Tá cheio de palpites aí, de mitos, né? Que fala para orientação dos cuidados com os filhos. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com esses palpites que são do mal. Não vacine seu filho, o leite é fraco, você não vai conseguir amamentar. Gente que às vezes até bem intencionada, mas trazem um mal danado. E fake news, como você falou, quando circulam demais, fazem um mal danado, uma epidemia tão grave quanto de qualquer outra doença, né? Bom, acho que a gente pode falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre coronavírus nas crianças. Vamos falar, legal esse tema também, porque coronavírus tá aí, né? Deus me livre, tá no lado de Jesus. E como é que é isso, então, para as crianças? O que a ciência já sabe sobre isso? Uma criança saudável, é verdade que uma criança saudável ela é mais imune do que um adulto saudável? Ou isso também é um mito? O que se sabe? A gente tem aprendido todo dia com a Covid, né? Então, cada vez a gente sai um estudo novo, a gente acha uma coisa, daqui a pouco muda um pouco, mas os estudos hoje vêm apontando que a Covid tem realmente poupado as crianças das formas graves. Por onde a pandemia vem passando, ali na China, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as crianças raramente são hospitalizadas, raramente têm formas graves, morrem de Covid, o que é pelo menos uma boa notícia, né, no meio dessa desgraça toda que nós estamos vivendo. Mas elas podem transmitir, elas não sabemos ainda quanto, parece que não transmite tanto que nem adultos, mas elas têm sintomas às vezes mais variados, pode transmitir. Então precisa tomar cuidado com as crianças também, porque as crianças vivem com seus avós, vivem com outras... por isso que a volta às aulas é tão discutida, né? Uma dos momentos, talvez, uma das decisões mais delicadas aí das autoridades é quando voltar às aulas. Porque quando voltar às aulas, a criança não sabe usar máscara direito, sabe ficar longe da outra 1,5 m. Pode, a né? gente sabe usar máscara direito. Nem ministro. Quando, por exemplo... Esqueci, tá bom?
Eu vou desligar, não, brincadeira. Não, é que eu pensei em várias coisas ao mesmo tempo. É porque, assim, as crianças falam que as crianças realmente são menos vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, elas não são, né, imunes. Eu li agora também uma coisa nova que acometeu, infelizmente, algumas crianças, tal. Dá medo. Uma pergunta nada a ver não, tem a ver sim. É assim, eu sei que a obesidade, por exemplo, ela deixa as pessoas mais vulneráveis ao coronavírus, as pessoas adultas. Na infância também? A gente não conseguiu ainda, talvez até pelo número pequeno de casos graves em crianças, estabelecer essa relação de obesidade na infância com formas mais graves. Na adolescência, sim, a partir dos 10, 19 anos de idade, sim, mas crianças até os 10 anos de idade, a gente não tem essa relação ainda estabelecida de fator de risco, como obesidade e outras questões. Mas eu acho que é importante a gente falar, Tatá, também, que quando a gente fala dessas vacinas que a gente dispõe hoje, né, de sarampo, febre amarela, poliomielite, a gente tem hoje tanta ferramenta para prevenir doença, e se a gente ficar nessa época da pandemia, deixando essas vacinas de lado, de meningite, de pneumonia, a gente corre o risco de, quando voltarmos aí ao convívio, a gente ter uma segunda onda, uma terceira onda, não de Covid de novo, mas uma onda de sarampo, uma onda de pneumonia, uma onda de gripe, porque a gente está deixando as crianças de vacinar. Então aquela conversa que o Palpitinho veio, fica em casa, não tem problema, deixa de vacinar depois, esses atrasos vacinais são muito perigosos para a criança. Hoje as unidades de saúde, sejam elas clínicas privadas ou os postos de saúde, estão preparados para atender todas as crianças de maneira segura, com distanciamento, com fila, com equipamento de proteção. Então é importante vacinar. Esse recado eu queria deixar, porque senão a gente vai acumulando um monte de gente sem vacina, né? Inclusive, a influenza, né, essa vacina da gripe é muito importante porque a influenza é grave para as crianças, né? Também, diferente do coronavírus, né? O coronavírus surpreendeu a gente porque a gente esperava algo mais parecido com a gripe, né? Com o vírus influenza, que as crianças fossem um grupo também acometido de forma grave. Então, com o coronavírus não, mas influenza sim. Imagina uma criança sem vacina de gripe, um idoso sem vacina de gripe. Então não pode deixar de vacinar não, porque vamos ter uma doença prevenível, né? A gente não pode negar anos e anos de estudo científico, né, embasado em achismos. Claro, e agora a gente está vendo o quanto esses anos e anos de estudo científico têm que ser estimulados, têm que ser valorizados, porque agora as pessoas, essa classe que é pouco valorizada, pouco incentivada, está tendo que correr para salvar a vida de todo mundo. Agora, isso é importante falar também, porque a verdade é que as doenças, elas continuam por aí. Então, a meningite não fala, gente, está o corona ali, então vou para casa. Não. Então, volta às aulas agora, não tem uma doença só vigente, são várias. Então, é fundamental realmente vacinar os seus filhos por respeito ao seu filho, por respeito ao filho dos outros, e entender que são anos de estudos, ninguém do nada inventou isso. Então, assim, é fundamental, por respeito aos seus filhos e aos nossos. Pela saúde, né? Pela que é o bem mais lógico. Importante que todos nós temos, ainda mais dos nossos filhos. Oi, não. Oi, Palpitinho. Eu acho que é muito mais fácil organizar uma festinha para todo mundo pegar uma doença, sabia? Aí, ó, tipo a festa da catapora. Todo mundo pega doença e fica tudo resolvido. Muito mais prático. Não tem picada. Palpitinho, vamos ter que te cortar, cara. Para de dar ideia errada. Aí fica a criança doente, né? A gente está falando sobre a importância da vacina, de como seria desastroso o mundo sem vacina, já que a gente está sofrendo agora com o mundo sem vacina ainda de Covid-19, e você está falando sobre uma festinha de aglomeração. Essa palavra não entra aqui, seu Palpitinho. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, fala-se, né, agora justamente sobre essa retomada. Você vê, que momento é esse que a gente está vivendo? Você acha que é um momento oportuno para isso, né? A gente sabe que tem famílias que têm filhos maiores, pessoas que vão voltar a trabalhar e que precisam deixar os seus filhos em creches, em escolas, né? Em pessoas, quando a gente fala assim, aula presencial, a gente está falando de uma parcela mínima da população, porque tem gente que não tem nem acesso a um computador. Então, assim, isso é muito desigual. Não estamos no mesmo barco, pelo contrário. A gente está, assinalando, grifando ainda mais a desigualdade. Então, que momento que a gente está hoje em dia dessa retomada? Você colocou bem. Acho que a pandemia escancara de verdade essas desigualdades que o país tem. Enquanto
tem 40% da nossa população que não tem nenhuma internet, não é internet boa, né? Não tem nenhuma internet. Como é que você pode falar em ensino à distância para quase metade da nossa população de crianças? Tem crianças que precisam da escola, ou têm na escola a sua fonte de alimentação do dia, a merenda escolar e a comida, é lá que ela consegue. Então, como é que nós vamos deixar essas crianças muito tempo fora da escola? Os pais que não conseguem trabalhar, não tem outra fonte de renda, se não for sair para trabalhar, ganhar o seu dinheiro daquela refeição do dia, né? Então, quando a gente olha para as voltas às aulas, a gente tem que ter um olhar um pouco mais abrangente do que simplesmente vai transmitir ou não vai transmitir, né, dentro da escola. Algumas coisas eu acho que são mínimas, eu acho. O primeiro é o momento da epidemia, né? Então, no Brasil tem muitos momentos diferentes. O que acontece em São Paulo não é o que está acontecendo em BH, não é o que está acontecendo em Manaus, em Florianópolis, em Curitiba, no interior da Paraíba. Cada momento, cada município tem um... Se a epidemia está aumentando, não é hora de voltar para as aulas. A volta às aulas deve ser decidida primeiro, acho que isso é um consenso entre qualquer um que estuda o assunto, deve ser feita só no momento em que a pandemia está controlada. O número de casos está diminuindo, depois de 1-2 semanas, de maneira sustentada, aí dá para começar a pensar. Vamos começar a pensar de que jeito? Dá para fazer metade da turma indo para a escola, metade tendo em casa? Dá para separar classes? A escola tem espaço físico? Tem escola que não tem nem água encanada, não tem nem sabonete, não tem... Mas conseguimos naquele município, naquela escola, fazer um distanciamento? As janelas precisam ficar abertas, tem que ter educação para essas crianças, incentivar o uso de máscara, tem professor suficiente para monitorar se a criança está usando corretamente a máscara, trocando as máscaras. O ideal que alguns países da Europa estão fazendo, mas seria muito bom se a gente conseguisse fazer, é pequenas bolhas que a gente chama. Então, cada escola trabalhar com crianças, grupos de crianças de 10 a 12, que só brincam entre si, que estudam entre si, que fazem o lanche entre si, vão no recreio, no intervalo entre si, para eventualmente, quando você tem um caso, você não precisa fechar a escola inteira, você isola aqueles 12 que são aquela bolinha que convive junto. É uma das estratégias. Então a gente tem várias estratégias aí, mas eu acho que enquanto não volta às aulas, a gente tinha que ter internet para todo mundo, tanta gente financiando, tanta gente apoiando tanta coisa. Vamos apoiar um ensino à distância legal para quem não pode, dar computador, dar internet de graça, vamos dar refeição, vale refeição para essas crianças que não precisam, que não podem, que dependem dessa refeição para a aula. Acho que a gente tem mecanismos de suportar esse distanciamento até que a gente tenha um momento melhor, com mais qualidade, com menos desigualdade, suprindo isso que a gente está falando. Mas é uma decisão bem difícil, viu, Tata? Talvez seja uma das mais difíceis a gente tomar, é quando voltar a aula, porque envolve a segurança das crianças, dos adultos que moram com ela quando elas voltam para a tua casa, do vovô que ela convive, do funcionário da escola, dos professores. É muito complicado. Aliás, uma salva de o transporte, professores, né? Sim, e os professores também que tiveram que se reinventar, né? Professores que tiveram também a aprender essa tecnologia. Agora, é possível exigir que a carteira de vacinação esteja em dia das crianças para esse retorno ser mais seguro? Essa é uma das ferramentas que a gente vem batalhando. Em alguns estados do país, o Paraná já tem, São Paulo está aprovando uma lei agora para que seja um dos critérios para admissão escolar a carteira vacinal em dia. A gente tem que lembrar também que às vezes as famílias não vacinam não simplesmente porque são contra a vacina, mas porque às vezes não tem posto de saúde perto, às vezes não tem quem leve. Então, e também nós temos um país ainda com uma evasão escolar muito grande. Então a ideia é que você propicie uma vacinação, ou exija, mas de uma maneira educativa, não proibitiva da criança frequentar a escola. Senão você penaliza a criança 2 vezes, deixa ela além de sem vacina, sem estudo, né? Aí não tem sentido, né? Nossa, então desculpa a pergunta. Não, a pergunta foi ótima. Lógico, doutor, estou perguntando aqui que eu tô cheia de dúvidas, só convivo com... Não, a pergunta foi ótima. A gente está fazendo esse projeto de ter a carteira de vacina na escola justamente para ser um momento de orientação. Cadê? Está faltando aqui essa vacina, vamos cobrar, leva lá, por favor, vamos atualizar. Educativo, não punitivo no sentido de, então não estuda, né? Então aí fica ruim, né? A máscara nas crianças, criança pode usar máscara a partir de 3, 2 anos. 2 anos, a partir dos 2 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a partir dos 2, né? Porque criança menor de 2 anos, às vezes pode sufocar com a respiração. Tem umas situações que a gente contraindica também. A criança está com asma, falta de ar, você não vai botar uma máscara nela. A criança tem um problema neurológico, não consegue lidar com máscara, também você contraindica.
Então, a partir dos 2 anos, e quanto menor a criança, a gente precisa de mais supervisão, a gente deve sim incentivar o uso da máscara, porque ela se mostrou na pandemia uma excelente maneira de diminuir a transmissão de quem está doente, às vezes não está nem com sintoma, mas está transmitindo, e de adquirir também, né? Quando você está num convívio social, você pode, com a máscara, prevenir muito a aquisição do vírus, né? E a gente sabe, a criança, na verdade... Doutor, para as crianças pequenininhas, pode usar a máscara do Bob Esponja, não é? Aí você falou uma verdade, foi um palpite bom. Pode ser do Bob Esponja, pode ser do Homem-Aranha, pode ser do Batman, das princesas, tá vendo? Mas assim, máscaras tem que usar certo, né? Ou pelo menos, o que é usar certo? Primeiro é não compartilhar, a máscara é de cada um. Não vai emprestar a máscara um pro outro que não resolve nada. Segundo, se você usar uma máscara de pano, ela tem que ser lavada cada vez que você usa. Dura 4, 6 horas, 2, 4 horas, desculpa, você precisa lavar, porque ela umedece e perde aquele poder. Se for descartável, também ao mesmo tempo, né? E também não ficar tocando no rosto toda hora. Se ficar esfregando a mão na sua máscara, ela está perdendo sua função, né? Mas é importante também ver como as crianças elas se organizam de uma maneira muito melhor do que nós. Por exemplo, a filha da minha prima, que também é minha prima, a minha prima, são 3 primas, tá, gente? Mas ela estava saindo e ela falou: mamãe, sua máscara. Tipo, as crianças, elas têm uma capacidade absurda. A gente não pode subestimar jamais o poder de uma criança que é muito maior do que o nosso, assim, de entender esse novo momento que a gente está vivendo, explicando com jeito, né? As crianças têm uma capacidade absurda de nos ensinarem até nesse momento, né? Eu concordo plenamente com você. Às vezes... Não, falou a grande coisa certa. Eu acho que eu vivo falando isso, porque às vezes é mais fácil você convencer uma criança da importância da máscara do que um adolescente, um adulto jovem que sai no bar aí e se acha invencível. A gente não está tendo muita dificuldade em convencer as crianças da importância de lavar as mãos, dessa educação para a higiene, para a saúde. Às vezes a gente tem mais dificuldade com os adultos aí do que com as próprias crianças. Falou uma grande verdade. Hoje está certíssimo. Então, vou falar mais uma. Só uma pergunta: a criança pode passar... Fala, Palpitinho. Tô gostando de você. Fala, Palpitinho. Tá puxando o saco da Tatá. Hã? É por isso que eu sou seu fã, sabia? Tá te elogiando, tá dizendo que você quer ser seu fã. E que a criança pode passar álcool na mão? Ou a pele muito sensível? Pode, claro que pode. O álcool gel pode... Não... Pode sim, mas assim, supervisão sempre. De novo, depende da idade. Uma criança com 2, 3 anos, você passar um álcool nela, você tem que estar do lado, para não levar a mão ao olho, levar a mão à boca. Mas o álcool gel... E lembrar que além de ser inflamável o álcool gel, o álcool gel é um substituto da água e sabão. O álcool gel é para você utilizar quando você não tem uma pia por perto, né? A água e sabão é a melhor maneira de você higienizar suas mãos. Se está dentro de casa, não tem por que ficar passando álcool gel. Vai até a pia e lava sua mão. Funciona melhor e é mais legal. Vai na rua, aí usa sim. Eu tenho, hoje em dia, meu perfume são notas de álcool gel. Não, eu cutuquei ela, porque ela faz isso. Ela tá em casa, ela fica passando álcool toda hora na mão. Em todo mundo. Passou aqui, ó, chega a garrafa, tum. Claro, eu vou sem querer aqui na mãozinha, porque fica andando no chão. Agora, doutor, nesse momento agora, é possível que a gente realmente possa vislumbrar essa vacina em breve? A vacina do Covid-19? Esse acho que é o sonho de todos, né? Eu acho que a gente talvez vá controlar essa pandemia e conseguir ter uma vida próxima do normal, ou que seja do novo normal, quando nós tivermos uma ferramenta de prevenção, porque mesmo as ferramentas de tratamento, até hoje, não se mostraram muito boas. A gente consegue com uma droga, com outra, diminuir, mas não tem tido um impacto efetivo, né? Não é uma amidalite que a gente dá um antibiótico e trata, a gente tem um remédio que resolva. A gente, com a Covid, não temos ainda nenhuma expectativa de termos uma droga que trate adequadamente, de maneira eficaz, a doença uma vez que ela comece. Então a gente tem que vir antes. Tem que vir com as vacinas, que são as medidas mais eficazes. E nunca a gente teve um avanço, ou pelo menos um cenário tão promissor de novas vacinas como a gente está vendo agora. Tem mais de 150 vacinas sendo estudadas,
30 delas já chegando em fases de estudos em humanos e 7 delas na reta final, que a gente chama esse estudo de fase 3. Tem 7 vacinas chegando ali nos últimos estudos, desenho de estudos, para demonstrar que elas realmente funcionam e são seguras. Então a gente tem muita expectativa, a gente está muito otimista que pelo menos algumas delas deverão ser licenciadas em breve, talvez no final do ano, no máximo no começo do ano que vem, para que a gente possa vacinar principalmente esses grupos mais vulneráveis. Agora, precisa entender também, Tatá, que na hora que chegar uma vacina, não vai chegar para todos os brasileiros. Não vai chegar para a Clarinha, não vai ser a primeira a ser vacinada, e talvez nem vocês dois. Não vai, porque vai vacinar os idosos, vai vacinar o diabético, vai vacinar o obeso. Eu sei. Não, lógico, tem que vacinar as pessoas de grupo de risco e também o SUS tem que ser valorizado, lógico. E as pessoas profissionais de saúde. Então a gente vai ter uma... Não, só terminando, a gente vai ter, por exemplo, chega lá, 30 milhões de doses. Lembrar que a vacina provavelmente vai ser em 2 doses, toma a primeira, depois de um mês a segunda. 30 milhões de doses dá para 15 milhões de pessoas. Se chegar a 60 milhões de doses, nós vamos vacinar 30 milhões de pessoas. Só de idosos nós temos 26 milhões de adultos aqui acima de 60 anos no país. Profissional de saúde mais 5 milhões. Quer dizer, então provavelmente o adulto, o jovem, a criança, aquele que quer pular carnaval em Salvador e tá louco para tomar vacina para ir pular carnaval, não vai ser o primeiro a ser vacinado. Então a gente vai ter que esperar, né? As crianças que não são grupos de risco, os adultos jovens, vão ficar por um segundo momento, que não vai ser agora no começo do ano. Então a expectativa é muito otimista, mas a gente precisa ser realista, né? A vacina vem para o primeiro momento para quem mais precisa. Claro, eu falei, me arrependi demais, inclusive, porque obviamente a gente pessoas de grupo de risco, e eu levo muito a sério essa pandemia. Nossa, eu tô assim... até o Papa falou sobre isso, né? Não tô... O Papa não, quem que houve? Ele tá bem? Não, ele falou que seria ideal que a vacina chegasse não primeiro para quem tem mais dinheiro, para os mais poderosos, mas sim para as pessoas que realmente mais precisam. Né? Sabe uma coisa assim... Enquanto isso... Desculpa, enquanto isso a gente... Não, só terminando. Enquanto isso a gente não vê em vacina, não podemos abrir mão do que a gente já sabe que funciona, né? Lavar a mão, usar máscara, ficar ao distanciamento. Isso tudo continua valendo, né? Porque a epidemia, vamos dizer assim, arrefeceu, deu uma diminuída, não está tão importante que a gente pode relaxar. Vale tudo agora, não vale não. A gente está voltando aos poucos, estamos relaxando essas medidas, abrindo academia, abrindo restaurante, abrindo bar, salão de beleza, abrindo a praia, mas a gente tem que manter esses cuidados, que não temos vacina ainda, então o que a gente tem é isso, e tem funcionado. Vamos continuar para que a gente não tenha aí uma piora e tenha que voltar atrás nessas medidas restritivas, né? Não. Idealmente até que depois da pandemia esses hábitos se mantenham, né? De higiene. Gente, a gente lavava pouca mão, era só eu. Lavava a boca, hein, gente? Não, todo mundo lavava pouca mão, né? Não, Palpitinho. Você sabe que há uma frase muito boa que falam aí fora do Brasil, é que o brasileiro toma muito banho e lava pouco a mão. E é verdade. Nós somos um dos povos que mais toma banho no mundo, comparando com os países europeus, principalmente os americanos, e menos lava a mão. Então a gente devia inverter um pouco essa lógica. E outra coisa que a gente também vem aprendendo, espero que isso fique de lição aí da pandemia, não é possível que a gente esteja resfriado, doente, espirrando e saia pela rua aí sem nenhuma consciência coletiva disso, espalhando doença para todo mundo. Tem que ficar em casa, a pessoa sair tem que usar máscara, né? Os orientais fazem isso há muitos anos e a gente nunca faz isso. A gente vê todo mundo andando pela rua em pleno inverno, ninguém de máscara. Quantos não estão resfriados, tossindo, espirrando, espalhando o vírus aí para todo mundo? Precisamos pelo menos ter alguns hábitos melhores, né? Lavar melhor as mãos, usar máscara, ter essa consciência coletiva de não ficar infectando os outros quando está doente, né? É o mínimo que eu acho que essa epidemia pode trazer de legado para a gente. Lógico, e também da gente entender que nenhuma vida é mais importante que a outra. Então, nesse momento, a gente realmente tem que não dar as mãos, porque senão vai dar problema, mas a gente tem que se conscientizar da nossa responsabilidade enquanto coletivo. E também a gente tem a responsabilidade de aproveitar, não é a palavra correta, estou usando uma aspas aqui, esse momento para que a gente tenha consciência de deixar para os nossos filhos um mundo melhor do que esse mundo que a gente está encontrando. Chorei mesmo, estou com hormônio. Mas é verdade, a gente tem que, nesse momento, entender que a Clarinha merece um mundo melhor do que o mundo que foi deixado
né, para mim, a gente usa mal as coisas, a gente é individualista, então que a gente aprenda o mínimo. Porque lição Você não tem aprendida, todo... lição. Você tem toda a razão. Os filhos ensinam muito a gente se transforma, nós somos umas pessoas antes de ter filhos e completamente outros. Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma consciência de um planeta melhor, porque talvez a razão da gente ter da existência da gente é a gente evoluir de alguma maneira e ter um mundo mais justo para todos, né? Então acho que é isso aí. Seus hormônios aí fazem muito bem, eu acho que a maternidade e a paternidade, aí vocês dois são um exemplo aí que sirvam de exemplo para muita gente que esteja nos ouvindo. Ai, doutor, como teria sido mais fácil se a gente morasse junto? Que isso, Tatá? Não, assim, se eu tivesse o doutor. Não, eu ponho ele assim, fica assim, doutor, nossa, doutor, e a gente tirava essas dúvidas, porque realmente a gente foi acometido de um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, mas que bom que a gente tem agora um lugar certo para procurar. Vamos procurar pediatras, infectologistas, vamos vacinar os nossos filhos e filhas, porque isso é fundamental, essa responsabilidade coletiva, né? Com certeza, com certeza. Não dá para eu trazer acho o que doutor casa, mas dá para seguir as redes sociais aí da campanha, que tem muita informação de confiança e segura, né? Então, já é uma forma da gente se informar. Essa campanha Mais Que Um Palpite é super importante, então sigam, @Mais Que Um Palpite. Também tem podcast da campanha, então façam como eu, fiquem de olho nesses conteúdos que são maravilhosos. Aproveitem e visitem o site também, www.maisqueumpalpite.com.br. Meu grau Isso, aumentou, Tatá, acabei de você tá perceber. acabando, é? Não, Ei, dei uma informação eu falei aqui. Quem pegar, pegou. Eu tenho muita Palpitinho. coisa lá, viu? Fala, Palpitinho. Muita dica. Suas dicas estão muito Você tá ultrapassadas, acabando o Palpitinho. programa? Não tô programando, não. Tô começando agora um outro. Vou entrevistar aqui, Lady Night, vou entrevistar o especialista, entrevistar o doutor. Te convidar para ir no meu programa, hein, doutor? Entrevista. Não, do Palpitinho era mais o doutor mesmo. Para ir lá na entrevista com o especialista, infectologista. Muito bem, eu acho que a gente tem essa responsabilidade das vacinas, né, que tem um lado muito importante aí das imunizações que não pode ser esquecido. A gente está vivenciando, como a gente falou, uma baita pandemia, um turbilhão. Você teve uma nenê aí linda no meio de uma pandemia, no meio de uma situação completamente inusitada, né, uma situação sem precedentes para ninguém. Ninguém nunca viveu isso na era moderna, as pessoas trancadas em casa com medo de uma doença, quer dizer... Para tudo a gente tinha uma solução, um remédio. Pela primeira vez, a nossa única solução foi falar: fique em casa, não veja seus amigos, não veja sua avó. As crianças estão crescendo sem convívio com seus avós, sem convívio com outras pessoas. Então, nós temos uma situação completamente fora do normal e a gente tem que superar isso com essas medidas que a gente conhece. Então vamos cuidar, enquanto a vacina não chega, de manter esse distanciamento, essas medidas que têm funcionando e vacinar as crianças, porque a gente não pode ali, somando a Covid-19, ter uma epidemia de sarampo, de pólipo, de um monte de outras doenças, a gente deixar nossas crianças desprotegidas. O sarampo não voltou justamente por causa disso? Exatamente, nós tínhamos recebido aqui nas Américas o certificado de eliminação do sarampo. O sarampo foi eliminado das Américas e voltou porque nós não mantivemos essa cobertura, porque o grande desafio das vacinas é esse, a gente continuar vacinando todo mundo sem ter doença, né? A doença desaparece, mas não desaparece isso do planeta. Está cheio de sarampo lá na Europa, nos Estados Unidos, está cheio de pólio ali na Ásia ainda. Então, se a gente relaxa essas vacinações, essas coberturas vacinais, a gente cria um campo fértil ali para que essas doenças retornem. E esse retrocesso acaba sendo muito chato, que nem o sarampo agora, a gente tendo casos, tendo morte por sarampo, né? Então é inadmissível, a gente já depois de ter essas doenças controladas, praticamente eliminadas, a gente voltar a tê-las, mas esse é o grande desafio, convencer as pessoas a continuar se vacinando, mesmo quando elas não se sentem ameaçadas. Quando se fosse uma vacina para Covid, todo mundo queria, agora vacina contra a doença que ninguém ouve mais falar, as pessoas se descuidam, infelizmente. E você está falando que a amamentação é um ato de amor, vacinar é um ato de amor, né? Porque eu tive uma depressão pós-parto bizarra quando começou a pandemia, porque eu ficava justamente com essa sensação de não conseguir proteger a minha filha. E aí veio a pandemia que, né, dilatou isso ainda mais. E a vacina é justamente aquele aconchego assim, tipo, ai, disso eu posso proteger ela. Então,
É um ato de amor. Eu espero que a gente tenha conseguido conscientizar as pessoas do quanto é importante por elas e pelos outros que elas cumpram direitinho o calendário de vacinação. É isso aí. Eu agradeço muito a participação de vocês na campanha. A campanha realmente está indo muito bem, está no seu 3º ano e coloca aí um portal praticamente de informações para as famílias de qualidade. Cuidado com fake news, cuidado com os palpites. Nosso amigo aqui, o Palpitinho, está aqui para fazer esse contraponto, para ser o nosso mascote da campanha, ilustrando justamente isso, o mal que essa epidemia da desinformação ainda faz, né? É uma doença digitalmente transmissível, né? Essa informações equivocadas que pode contaminar muita gente e fazer mal para a sua saúde. Conversa com o seu pediatra, se informe, aproveite e curta aí a maternidade, a paternidade da maneira mais legal que a gente possa ter, porque só assim a gente vai ter uma geração de crianças melhor. Que maravilha, doutor. Posso dar Muito uma obrigado. dica mais, hein? Fala, Palpitinho. Suas dicas estão ultrapassadas, Palpitinho. Mas eu tenho tanta dica pra falar, vocês não deixam eu falar, que isso? Tadinho, Palpitinho. Palpitinho, você aprendeu hoje várias coisas, né? O que você aprendeu hoje? Eu sabia muita coisa, né? Mas acho que o doutor sabe mais. Mais, né? Sim. Quando alguém chegar agora e vier dar um palpite, eu vou falar: posso ver seu diploma, minha flor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou quantos anos para dar esse palpite aqui. Palpitinho, obrigada. Você é um amor. Estou feliz que você percebeu. Nós também adoramos. E estou feliz que você percebeu que sempre há tempo de dar um passo para frente, de entender que você está com pensamentos muito ultrapassados e que acabam prejudicando as nossas crianças. Você é uma criança também, né, Mas foi Palpitinho? só um palpitinho, viu? Ai, que gracinha. Tem quantos anos, Palpitinho? Clara Maria, tá? Beijo, Obrigada, Palpitinho. Palpitinho. Doutor, muito Eu acho que vai acabar em obrigado. 2 minutos a nossa... Então vamos agradecer ao doutor doutor? E agradecer a todos vocês também que estão aí com a gente, compartilhando dessas informações. É sempre muito, muito importante, que nossas crianças são o que nós temos de mais importante, né? Então, cuidar delas com esse pensamento, né? Sim, então, vacinação, não para as fake news, vamos ser cada vez mais responsáveis, responsabilidade coletiva. Doutor, muito obrigada. Foi muito importante essa Beijo conversa. para os dois. Beijo Obrigado imenso. vocês. Beijo, obrigada, Tchau, gente. pessoal. Tchau, Palpitinho. Beijo, Até beijo, uma beijo, próxima. beijo. Tchau, Palpitinho. Boa noite. Tchau, doutor. Não, tchau, isso aqui é palmas, né? E aí, ó, curtam a campanha no Mais Que Um Palpite. Estamos esperando vocês. Sim, por olha lá. só, vou falar de novo, gente. Tem um site www.maiscompalpite.com.br. Tem no Instagram, eu pus lá, entra nos meus stories aí no Arroba feed. Mais Com Palpite. Arroba Mais Tudo Com é Mais Com Palpite. Palpite. Tem Spotify também, podcast. Enfim, todas as plataformas aí com informações seguras e confiáveis. Então, se pra você gente, tem alguma dúvida, entra nessas plataformas que você vai se informar. Tá? Então tá, pessoal, vamos encerrar, senão o Instagram Senão vai vai encerrar desligar por na nossa nós. cara. Um beijão enorme. Beijo, obrigada. Beijo. Se E para cuidem. intérprete Tchau. de Libras também, querida, obrigada. É.